Capítulo 1151, Encurralado. Para a nova lua argêntea, para a aliança e para o povo do norte. Mesmo enquanto Leilin enfrentava os deuses dos orcs, a rainha Alustriel vestia sua armadura raramente usada enquanto ela agitava as tropas na frente dela. A guerra pelo norte chegou. Oh! Oh! As tropas soltaram um grito de guerra enquanto batiam suas espadas contra seus escudos. Com a lentidão dos exércitos, levaria mais alguns dias de viagem para chegar ao campo de batalha, mas isso não importava. Alustriel estava atualmente impulsionando o moral de suas tropas, e sob a liderança de Elminster, vários magos do alto escalão já haviam emboscado vários orcs ao longo das fronteiras. Com a força de lua argêntea e o apoio de várias figuras lendárias, seus poderosos feitiços ensinariam aos orcs uma lição inesquecível. O peito de Alustriel estava cheio de emoção e orgulho. Você está declarando guerra? Grumsh rugiu de raiva para os dois deuses maiores diante dele. Ele descobriu sobre os eventos no plano material principal instantaneamente. Tyr falou lentamente. É isso, é melhor você escolher se retirar agora. Me prendendo aqui e enviando seus avatares para derrotar o meu panteão. De fato, essa estratégia me causará um duro golpe. Foi esse deus do massacre que lhe contou isso? Grumsh imediatamente entendeu a situação. Ele é de fato um deus astuto e malvado, sem escrúpulos em não manter suas palavras. De fato, é por isso que não planejamos deixá-lo ir. No entanto, isso virá depois que nós derrotarmos o seu Lorde, Mystra disse em um tom profundo, o poderoso Unyavi, aparecendo atrás de suas costas. Ponto. Os deuses orcs haviam sido desbaratados pelos avatares que haviam acabado de descer sobre o Moonwood. O que originalmente deveria ser uma emboscada se tornou um catalisador para uma grande guerra, e não era algo para o qual eles haviam se preparado. Eles não conseguiram deixar de dar uma segunda olhada em Leilin, a quem haviam capturado. A batalha no ar foi extremamente interessante. Vários deuses orcs haviam cercado Leilin, mas em torno deles estavam os avatares de Mystra e Tyr. Essas circunstâncias poderiam levar à morte de qualquer avatar presente aqui com o menor passo em falso, e isso resultaria em ferimentos graves em seus corpos principais. Os orcs não se atreviam a agir de forma imprudente. O sorriso de Leilin se alargou quando ele examinou a cena que ele próprio criou. Sua primeira interação com Grum lhe disse que os orcs não desistiriam de malhar. As criaturas poderiam confiar no panteão orc. Foi por isso que ele atraiu Mystra e Tyr com a maldição sobre a linhagem de Eric, para que ele pudesse conhecê-los e chegar a um acordo. No entanto, esse acordo não foi fácil de alcançar. Leilin sabia que ambos os seus aliados odiavam até o núcleo, e ele tinha certeza de que planejavam atacá-lo junto com os orcs de uma só vez. Como eles soltariam um avatar de um deus maligno menor? Sabendo de tudo isso, Leilin não esperava muito da situação. Era o suficiente para eles lidarem com os orcs por ele. O quarteto tiraria a atenção dele até que eles fossem eliminados. Ponto. Este é o plano do Senhor. Primeiro atacarão os avatares dos deuses, orcs, impedindo que qualquer especialista os ajude, disse o cardeal Caral a Rafinha e aos paladinos remanescentes. Que tal aquele deus do massacre? Rafinha franziu a testa. Ele prometeu se envolver com os orcs de agora, então ele é útil para os planos do Senhor. Nosso objetivo é lidar com os orcs antes de matá-lo, respondeu Caral. Essa guerra envolvia a vida de inúmeros habitantes do norte e, com essa desculpa de lidar com os orcs, a aliança com Leilin seria aceita pela maioria dos paladinos. O cardeal representava a vontade de Tyr e não permitia que os paladinos guardassem pensamentos. No entanto, esta razão que poderia convencer muitos imediatamente causou a Rafinha a perder muita fé. Sua mente ficou mais fraca e mais tendenciosa sob a influência diabólica que Leilin tinha plantado dentro dela, e ela rosnou de raiva. Juntando-se a um deus do mal. Ele é o principal perpetrador da maldição que atingiu New Silver e Muron City. Cuidado com suas palavras, capitão. O rosto de Caral ficou sombrio. Como um lendário sacerdote de Tyr, ele não toleraria ninguém questionando a vontade de seu senhor. Um pensamento surgiu em sua mente. Parece que preciso relatar isso ao Papa, depois da guerra. Ela não está preparada para servir como capitão. Sim, cardeal. Uma sugestão de falta de vontade emanou da voz profunda de Rafinha. Ela agarrou o punho de sua espada com tanta força que seus dedos ficaram pálidos. Ao mesmo tempo, a batalha divina atingiu um clímax. Mage Flame. Uma luz brilhante foi emitida dos dedos de Mystra enquanto Unyavi se materializava nos
arredores. Ela parecia ganhar o apoio do mundo, enquanto uma força de origem avassaladora surgia. Com a cooperação de Tyr, a chama do mago parecia resplandecer pelos céus enquanto prendia Lelin e os deuses orcs lá dentro. Fogo de prata. Lelin olhou para o mar brilhante de chamas, um traço de medo emergindo em seus olhos. O fogo de prata, pelo que ele conseguia lembrar, era a fonte de toda a magia no mundo dos deuses. Foi uma materialização da divindade de Mistra, possuindo o grande poder destrutivo. Roar. Malar era o mais irascível do lote, e ele foi o primeiro a sofrer. Várias bolas de fogo pousaram em suas mãos, sua temperatura alta o suficiente para queimar até mesmo as Beast Claws. Droga, Mistra, por que você está tão determinado? A expressão de Uneval ficou feia quando ele viu a arma divina de Malar sendo corroída. Algumas das chamas de prata estavam pressionando para o resto deles. A lendária flama de Mistra tinha o poder de destruir as armas divinas e até os corpos dos verdadeiros deuses, mas consumia sua divindade para queimar. E Uneval ficou perplexo a respeito de por que ela estava disposta a desistir de tanta divindade para prejudicá-los. Recue, gritou Yurtrus enquanto soltava um pálido orbe de luz. Muitas almas sem vida surgiram do orbe, criando uma barreira translúcida. Sei. A flama de prata começou a corroer a parede no momento em que os dois entraram em contato, e a barreira pareceu ceder imediatamente. Eles ativaram um poderoso bloqueio espacial. Vamos precisar de mais tempo para atravessar. E Uneval franziu a testa. Eles estavam enfrentando os avatares de dois deuses maiores, e mesmo que todos os avatares fossem mais ou menos os mesmos, as divindades mais poderosas teriam formas mais eficientes de dispensar seus poderes. Eles ainda levaram vantagem em batalha. Além disso, suas baixas fileiras divinas fizeram com que esses deuses menores ficassem em desvantagem em termos do número de avatares e de suas velocidades de recuperação. Os deuses maiores seriam capazes de dominá-los nesses aspectos. Por que recuar? Chagas rugiu de raiva, e seus olhos ficaram vermelhos. Ele parecia ter perdido todos os sinais de inteligência, transformando-se em uma fera primitiva. Estes não são apenas dois deuses maiores. Não se esqueça que há muito mais subordinados, isso deles desce como um santo. E Uneval repreendeu, friamente, fazendo Chagas parar por um momento. Embora fosse extremamente perigoso para os deuses descerem com seus verdadeiros corpos, quando eles descessem eles estariam no epítome do poder. Se Mistra ou Tyr derem tudo de si, vários deuses subordinados como o deus dos magos azuis serão como santos. Nenhum de seus avatares seria capaz de escapar. A perda da força divina da luta levaria milhares de anos para ser reabastecida. E Uneval realmente se destacou em estratégia. Ele não tinha sido dominado pela raiva quando foi enredado na armadilha de Lelin. Em vez disso, ele considerou a melhor maneira de conservar sua energia. Você quer sair agora? Lelin perguntou como ele riu como um maníaco. Ele era agora aquele que decidiria se ele os deixasse ir. Um fantasma dos primeiros 3 infernos emergiu no plano material primordial, e a poderosa força de origem de Batur expandiu o domínio do massacre de Lelin até abranger todos os deuses orcs. Você está louco? E Uneval perguntou a Lelin. Mesmo que você dê tudo de si nessa batalha, eles também não deixarão você ir. Claro. Estou ciente disso, mas como posso deixar uma boa chance como essa? A voz de Lelin cobriu todo o Moonwood, e o brilho carmesim em seu corpo ficou mais aparente do que antes. Droga, esse lunático. Ele é um demônio caótico. E Uneval de repente sentiu uma enorme dor de cabeça, mas ele só conseguia pensar em uma saída agora. Malar. Ele enviou, depressa e traga seus adoradores para a luta. Eles vão ajudar. O macaco gigante já estava assustado com o poder da chama prateada. Ele se escondeu ao lado, acariciando suas Beast Claws com ternura. Seu pelo dourado havia sido queimado de negro naquele ataque, e ele próprio fora reduzido a um estado miserável. Ouvindo as palavras de Uneval, ele começou a rugir. Capítulo 1152. Exer o Senhor nos deu ordens. Vários lendários xamãs de criação foram atacados no campo de batalha sem a menor hesitação. Malar tinha rugido suas ordens, sendo ele objeto de sua fé. Seu fanatismo não lhes deixava alternativa senão obedecer. No entanto, os líderes seculares das criaturas se irritaram. Apesar de sua relutância, os xamãs os puxaram para a briga. Quanto tempo até os preparativos serem feitos? Mistra perguntou quando se virou para Tyr.
Ela conseguira bloquear os deuses orcs com sua chama prateada, e Lei Lin também estava preso. Eu preciso de outro momento, isso é algo que nós pedimos emprestado. Tyr tinha alcançado em uma bola de luz que estava cercada por faíscas azuis. Parecia extremamente magnífico, colocando grande pressão sobre os deuses orcs. Há também alguns vermes rastejando que não parecem saber o seu lugar. Mistra se virou para as várias espécies lendárias. Nós já nos preparamos, não temos? Deixe nosso povo cuidar deles, Tyr respondeu indiferentemente. Ao mesmo tempo, a bola de luz finalmente assumiu a forma de uma lança incrivelmente afiada. E o Neval foi sacudido imediatamente pela visão, e até os olhos de Lei Lin brilharam de espanto. Espinho de Aesir. Eles realmente pegaram emprestado. O espinho de Aesir era uma arma divina que até mesmo os deuses temiam. Ele tinha a capacidade de espalhar qualquer dano causado a um avatar para seu controlador, e até os deuses não estavam imunes aos seus poderes. Causou a queda de 2 deuses menores na história e mandou um terceiro para um sono profundo. Mistra e Tyr conseguiram, de alguma forma, pegar uma arma tão sinistra. HMM. As sobrancelhas de Lei Lin se franziram quando Shipai recuperou as informações relevantes de seu banco de dados quase todo abrangente. Então é logo depois do crepúsculo dos deuses. Essa habilidade, e a energia está irradiando. Lei Lin sorriu. Então eles realmente pegaram a arma de um mago das leis e a renomearam. Tanto pela integridade. Apesar de seu sorriso, Lei Lin ficou mais sério. Ele temia magia muito mais do que deuses, seus misteriosos poderes representando uma ameaça muito maior para ele, como era agora. No outro extremo, o Neval enviou uma mensagem aos seus camaradas. Todos deveriam ter ouvido falar sobre o espinho de Aesir. Se você não puder fugir, é melhor destruir o avatar do que deixá-lo machucá-lo. Um pouco de sua reserva de energia não vale a pena ser jogado em um longo sono. Malar. Yurtrus gritou, pare de ser tão mesquinho com seus subordinados. Nós lhe daremos compensação suficiente depois. Ponto. Pressionado por sua festa, Malar retirou o time de lendários xamãs que enviara para lidar com Lei Lin. No entanto, seus esforços foram interrompidos antes que eles pudessem reentrar no Moonwood. O cardeal Caral tinha chegado com paladinos a reboque, segurando uma equipe de bordo envelhecido. O cardeal entoou um feitiço sagrado que fez a armadura dos paladinos brilhar com a luz. Purifique todo o mal em nome da justiça. As criaturas eram um bando de selvagens sanguinários aos olhos dos paladinos, existências que precisavam ser removidas da face do mundo. Nós não temos muito tempo. Gara olhou para os paladinos diante dele, um olhar ameaçador enchendo seu rosto enquanto várias runas surgiam em seu corpo. Eles pareciam ser rituais de sacrifício. A energia caótica começou a descer sobre a região quando um grande incêndio começou a arder no ar. Uma grande porta de metal se materializou, e numerosos demônios foram carregados sob a liderança de um lendário Balor. Este foi um feitiço lendário, evocar exército demoníaco. Seu poder inimaginável só foi anulado pelos requisitos complicados que representava como um feitiço caótico e maligno. O exército convocado não obedeceria necessariamente às ordens do convocador. O Balor olhou para Xamã Gara com hostilidade, mas outro grupo na área chamou sua atenção. Paladinos e demônios estavam em alinhamentos completamente opostos, e nenhum grupo descansaria enquanto o outro lado. Apenas escutar a palavra paladino era vergonhoso, blasfêmia para os demônios. Demônios do abismo. Um paladino gritou enquanto corria para frente, acenando uma grande espada, banhada em luz sagrada, Olislash. $. O Balor falava em uma língua incompreensível e antiga, enquanto olhava para o grupo de paladinos, sua voz grossa e desagradável. As palavras de blasfêmia. Uma runa branca irradiava a pureza do rosto solene de Caral. Isso está ficando muito problemático. O feitiço do Balor tinha sido lançado em um instante, enraizando o paladino no chão. O Balor sorriu com malevolência enquanto brandia sua espada, partindo o paladino ainda em 2. Ei! É o avião material principal. Nós podemos colher almas agora. Muitos outros demônios saíram de trás do Balor, lançando feitiços atrás de feitiços enquanto eles viravam o lugar caótico. Tudo aconteceu rápido demais, e esse paladino havia caído na espada do Balor antes que alguém pudesse reagir. Droga! Você malvado, você não deveria existir neste mundo. Rafinha gritou enquanto se recuperava de um torpor, matando a intenção de ferver a superfície.
No entanto, as palavras que o Balor pronunciou ao olhar para Rafinha a surpreenderam. Ei! Um lendário paladino? Não, sinto um cheiro de energia daqueles idiotas em Bator em você. Eu sou um paladino, protetor da justiça. Não tente arruinar minha reputação. Até mesmo Caral não colocou nenhum estoque nas palavras do demônio. Eles só serviram para agitar o paladino, e ela irradiava energia poderosa quando ela sacou a espada e entrou em um confronto frontal com ela. Matem. Os outros paladinos se olharam nos olhos antes de avançar para se encontrar com o exército de demônios. Uma cena de caos começou a se desdobrar. A Batalha dos Deuses atingiu seu apogeu neste momento. O espinho de Escher tinha absorvido toda a luz ao redor, e a lança veio flutuar no ar quando Tyr apontou para Malar. Hoje, a lança perfurou o espaço para chegar a Malar em um instante. As Beasticlaus já haviam sido danificadas uma vez, e um buraco foi perfurado através delas com esse ataque. A lança avançou sem impedimento, indo em direção às sobrancelhas de Malar. Roar. O Avatar só podia chorar de indignação quando explodiu, enchendo os céus de luz divina. Vendo a situação piorar, Ilneval gritou para Lelin: droga, você ainda quer nos manter noivos? O Avatar de Malar já caiu, não há mais nada aqui que você queira. Claro. Não. Lelin concordou imediatamente, assim como Ilneval esperava. Ele retirou seu domínio de massacre, reduzindo imediatamente a pressão que os 3 deuses restantes tinham que enfrentar. No entanto, nenhum dos 3 notou um ponto de luz vermelha pousando entre eles. Isso mesmo, ainda podemos. Antes que Ilneval pudesse suspirar de alívio, as próximas ações de Lelin o deixaram estupefato. Bip. O flamejante de prata foi analisado, começando a proteção com a trama das sombras. Lelin imediatamente correu em direção ao fogo no céu, como se estivesse se suicidando. No entanto, uma teia escura parecia cobrir seu corpo quando ele entrou em contato com as chamas, cancelando com o Yavri e permitindo que Lelin escapasse. Sem o bloqueio espacial das chamas de prata, Lelin imediatamente lançou um feitiço de teletransporte. A luz branca brilhou em seu corpo quando ele imediatamente deixou o Moonwood. Isso não era apenas Ilneval que estava estupefato. Mesmo Tyr, controlando o torno de Escher do lado de fora, ofegou. Claro, o que mais sofreu foi a deusa da trama. Tiav, Mistra murmurou, mas então ela ficou em silêncio por um momento. Não. A trama da sombra. Shar. Ela cuspiu o nome do rival. Shar. A deusa das sombras. Tyr parecia ter recordado algo. Ela já não caiu? Eu não posso estar errado. Esse é o Eave das Sombras, Mistra confirmou. O Eave das Sombras era primitivo e infantil, mas já fora um protótipo do atual Eave. Como ela poderia não reconhecer? Capítulo 1153, Coração Mistra e Shar nunca estiveram em bons termos. Ambos eram deuses da magia, e a rivalidade natural entre os dois assegurara que apenas um pudesse sobreviver. Shar tinha sido considerado caído na guerra final, mas ela realmente conseguiu escapar da destruição de seu reino divino com ferimentos graves. Alguma sorte lhe permitiu fugir para o plano astral, tropeçando no mundo das sombras. Mistra, por outro lado, estabeleceu a trama para ganhar o apoio de adoradores e outros deuses. Ela se tornaria a guardiã do Eave, e os outros deuses haviam movido a canalização de seus poderes para complementar o sistema. Mesmo tendo se tornado um deus maior, Mistra ainda era cauteloso com a deusa das sombras. Afinal, Shar era o único deus que poderia assumir sua posição. A trama da sombra era um contra-ataque ao Tser, e permitira que Lelin lidasse com a chama prateada de Mistra e escapasse com facilidade. Como era apenas um dos seus muitos trunfos, Lelin não tivera medo de revelá-lo. Kukulkan. Shar. Era como se uma ponte estivesse conectada na mente de Mistra. Aquele medo da morte foi por causa de Shar. Kukulkan conseguiu encontrar algumas pistas sobre ela, então me deu a sensação de que ele traria minha morte. Embora essa conclusão fosse apenas lógica, Mistra havia subestimado a situação. Ela nem percebeu que Lelin possuía outro as horrível na manga, uma vez que isso poderia realmente acabar com sua vida. Não é grande coisa que o deus do massacre tenha escapado, Tyr lembrou. O importante agora é matar todos esses avatares. Nossos verdadeiros corpos já estão engajados na batalha com Grumsh. Grumsh estava lutando loucamente desde que descobriu que seu panteão havia sido emboscado. Seus corpos verdadeiros não seriam capazes de retê-lo por muito mais tempo. Eu entendo.
O rosto de Mistra se escureceu, e a chama de prata se fortaleceu mais uma vez. Mesmo sem o domínio de Lelin pressionando-os, os deuses orcs não podiam ousar agir de forma imprudente. A rede de chamas prateadas começou a se aproximar delas e, por mais que tentassem, Ilneval e os outros não conseguiram impedir a emboscada de Tyr com o espinho de Escher. Chagas foi o suficientemente infeliz para ser atingido por ele, matando o Avatar e infligindo ferimentos graves em seu corpo principal. Só então o Silver Flame esmagou todos os outros avatares até a morte. Mistra. Tyr. Muitos rugidos de ódio saíram do grande terreno baldio que era o reino divino combinado do panteão orc, fazendo muitos adoradores e até peticionários se acovardarem com medo. Nenhuma voz veio do reino divino de Chagas. Tendo sofrido o maior dano, ele foi diretamente colocado para dormir. Quanto a Ilneval e Eurtrus, eles estavam um pouco melhor. No entanto, eles também perderam vários avatares e não ousaria mais agir de forma imprudente. Uou! Uma nota triste e imensa de corneta soou no terreno baldio enquanto duas figuras de orques envoltas em luz dourada apareciam no ar. Grumsh está nos convocando. O homem franziu a testa. Mistra e Tyr declararam guerra, e convocaram seus subordinados também. Mas agora, este deus era Bagtru, o deus menor da força bruta. O panteão dos orcs era bastante especial. Embora Grum fosse seu único deus maior, e os outros nem sequer eram deuses intermediários, muitos deles se destacavam em combate. No entanto, Chagas, Ilneval e Urtrus estavam entre os lutadores, e o Bagtru sozinho não era suficiente para encher seus sapatos. Você tem algum plano? Ele perguntou à mulher ao seu lado, impotente. Embora sua mãe não tivesse sucesso em lutar como a deusa da fertilidade, ela tinha outras habilidades notáveis que caíam sob seu domínio. Chagas foi ferido pelo espinho de Escher. Mesmo que a vida e a cura estejam sob meu domínio, seu verdadeiro corpo entrou em sono e não posso curá-lo. Por outro lado, Urtrus só perdeu muita energia. Eu posso ajudá-lo em uma recuperação rápida. Lutik foi extremamente solene, mas eu não tenho certeza se demos esta oportunidade para nos recuperar. Uou! Soou outra buzina, esta mais extensa e mais frenética do que antes. O som parecia estar cheio de inquietação enquanto se espalhava pelas planícies. De fato, não teremos tempo para curá-lo. Nós só podemos detê-los por agora. Bagtru sorriu ironicamente. Vou mandar todos os meus avatares. Eu vou deixar de gerenciar meus adoradores e peticionários para você. Várias estrias douradas voaram para fora do reino divino de Bagtru, unindo-se ao grande exército no plano material principal. Mistra e Tyr estavam planejando atacar os orcs por um tempo. O empurrão de Lelin finalmente permitiu que eles causassem danos severos ao panteão dos orcs, e até conseguiram enfraquecer um de seus deuses. Se eles não pressionassem a vantagem agora, o que eles estavam esperando? A guerra surgiu em ambas as frentes. A Aliança de Lua Argenta atacou mesmo quando uma guerra se alastrou nos planos superiores. Vários deuses, subordinados como Azut, juntaram seus empregados do bom alinhamento para fazer a guerra contra os reinos divinos dos orcs. Esta foi a chance de ensinar os orcs uma lição inesquecível. Ponto. Dentro da Moonwood, a batalha entre os deuses e os do lendário poder já havia arruinado metade da região. A floresta de árvores escuras e torcidas deixara de existir, substituída por um mar de chamas ardentes. Os corpos desmembrados das espécies de animais pontilhavam a paisagem. A lendária batalha estava chegando ao fim. Com o avatar de Malar morrendo tão depressa, as criaturas não tinham sido úteis na batalha entre os deuses. Agora eles estavam de frente para os paladinos. Os líderes e xamãs não queriam se envolver em uma luta até a morte, e eles usaram o exército de demônios de Gara como uma distração enquanto fugiam. Mesmo que Xamã Gara tivesse convocado maniacamente um exército de demônios, os ataques implacáveis dos paladinos haviam reduzido seus números até restar apenas o Balor, lutando contra Rafinha. Os outros paladinos haviam se juntado a Caral para perseguir as criaturas que fugiam. E, mesmo que não fosse um Balor de chamas, o Balor Rafinha estava enfrentando, já estava no reino lendário. Isso a salpicava com feitiços heréticos, enquanto sua espada se aproximava com rapidez e precisão. Um lendário comum não seria seu par. No entanto, este Balor estava contra um paladino. Além disso, era Rafinha, o cavaleiro sagrado, a dama da esperança. Ela foi resoluta em seus ataques, e mesmo quando as lesões cobriram seu corpo, ela não deu um passo para trás.
Seu comportamento maníaco provocou medo até mesmo no coração do demônio. A armadura de Rafinha já havia sido quebrada, e a espada do Balor havia quebrado ao meio. O demônio também perdera o chicote no meio da batalha. Ei! Nós nos encontraremos novamente, Paladino. O Balor deu um risinho enquanto abria um portal. Mesmo que ele ainda pudesse expressar tais palavras de orgulho, ele estava muito ferido para agir de forma arrogante. Mesmo que os demônios fossem caóticos, criaturas instintivas, poderosas como esse Balor ainda tinham uma certa quantidade de intelecto. O Paladino estava quase queimado também. Ela teve que confiar em sua espada para ficar em pé, colocando seu peso nela para evitar o colapso. No entanto, seus olhos se iluminaram quando viu o demônio prestes a sair. A luz era peculiar, difícil de descrever em palavras. Eu continha a lei e o caos, o bem e o mal. Por justiça. Ela uivou, queimando o último de sua energia enquanto ela saltava para as chamas. Mesmo à custa de deixar as chamas abissais invadirem-na, ela enfiou a espada no coração do Balor. Você! O Balor desmoronou no meio do portal, aterrorizado. No entanto, um sorriso sardônico apareceu em seu rosto. Ah, agora eu entendo. Seu poder não é de pureza. É o poder de nossos rivais, os demônios. Nesse caso, o demônio usou toda a sua força para empurrar Rafinha para longe, usando um toco de mão direita para cavar seu coração. Ei! Aqui, pegue minha raiz do mal. Uma coração em chamas foi repentinamente jogado em Rafinha, e tendo gasto toda a sua energia, o Paladino simplesmente não conseguia bloqueá-lo. O corpo todo coberto de sangue de Rafinha, e um puro poder do mal foi imediatamente absorvido por ele. O que está acontecendo? Por que eu posso absorver essa energia? Rafinha levantou-se uma vez que ela descobriu que seu corpo estava se recuperando, estupefato. No entanto, o Balor havia sido queimado em cinzas e ninguém seria capaz de responder sua pergunta. A igreja. A missão. Apoio. O rosto de Rafinha ficou em branco por um longo tempo, antes de cair no chão. Capítulo 1154. A queda da graça. Uma queda da graça. A raiz do mal do Balor era apenas um catalisador. A semente do mal que Lelin havia plantado em Rafinha, há tanto tempo, explodiu agora, alimentada pelo enfraquecimento de sua fé. A força de origem mundial de Bator aplaudiu quando um paladino lendário caiu da graça, transformando-se em um demônio. Rafinha se ajoelhou e chorou. Bem, mal, justiça. O que eles querem dizer? Porque todo o meu esforço veio. Chamas começaram a queimar em torno do paladino caído, e uma imagem fantasma de Bator apareceu como numerosos demônios e até mesmo os lordes de Bator aplaudiram ao ver um paladino lendário girando. ARGH. As chamas escuras envolveram a Dama da Esperança, fazendo-a gritar de angústia. As chamas transformaram o corpo de Rafinha. Seu rosto ficou muito mais encantador do que antes, quando um par de asas escuras apareceu atrás das costas para fazê-la parecer um anjo caído. A força de origem continuou a rugir, transformando o piedoso cavaleiro sagrado em Erinóis. Uma luz turva envolveu o antigo paladino, trazendo-a instantaneamente para as profundezas do inferno. Assim que ele estava prestes a descer para o quarto inferno, uma corda vermelha de luz apareceu atrás dela. O reino divino de Lelin atraiu os Erinias agora, puxando-a para os primeiros 3 infernos. Os lordes aplaudindo e seus subordinados instantaneamente começaram a amaldiçoar Lelin, mas ninguém ousou entrar em seu reino divino para conquistá-la. Um paladino lendário virou Erinias, hein? Lelin sabia melhor sobre quaisquer eventos que ocorressem em seu reino divino. O poder da corrupção formado na queda de um paladino tão poderoso foi favorecido por todo o Senhor de Bator. Além disso, o paladino se tornaria um demônio firmemente leal, o mais poderoso dos guerreiros lutando sob sua bandeira. No entanto, Lelin não teve tempo para prestar atenção em Rafinha agora. Ele instruiu Isabel para recebê-la, entrando em Tutantar enquanto a cidade voadora deixava seu reino divino. A batalha nas terras devastadas pelos orques atingiu seu auge. Alma após alma foi aniquilada quando a luz de suas mortes percorreu os céus do reino divino combinado. Furacões, tsunamis, terremotos. Várias calamidades abalaram o local, fazendo com que muitos orcs chorassem e se acovardassem como se o apocalipse tivesse chegado. Um exército de espíritos valentes montou uma grande formação na periferia do reino divino combinado, várias centenas de profissionais de cada classe.
Era uma visão rara no mundo dos deuses, um só habitado pelo poder acumulado de dois deuses maiores ao longo de dezenas de milhares de anos. Desista, Grumsh. Deixe Lua Argêntea volte para suas planícies. É sua única escolha. Mystra estava agora equipado com armaduras, o exército de magos atrás dela emitindo uma poderosa aura. A matriz de luzes mágicas fez com que o coração do deus Uruk se tornasse frio. No entanto, não foi tarefa fácil atacar o reino divino do panteão Uruk, mesmo para dois deuses maiores. Grumsh era um deus maior também, e seu poder acumulado também, não deveria ser enganado. As cornetas continuaram a soar quando os exércitos Urks se juntaram, formando uma linha defensiva sob o comando da deusa da fertilidade Lutica. Grumsh e Bagtru enviaram seus clones para encontrar Mystra e Tyr, bloqueando seus caminhos. A luta pelo norte não se limitou ao norte. Fora do plano material primordial, irrompeu em uma guerra entre os deuses. Mystra não podia desistir de Lua Argêntea, enquanto Grumsh não podia desistir dos Orcs. Os conflitos de seus fiéis os forçaram à batalha, como era comum na história. Desde que a escolha é sua. Tyr levantou a mão lentamente, Kill. Onda após onda de paladinos avançou, avançando em direção às defesas mais externas do reino divino. Droga! Esse é o reino divino de Mystra. Bagtru rugiu, seus múltiplos clones irradiando energia. Somos seus oponentes. Um portal se abriu para revelar o deus dos magos. Ele trouxe consigo os avatares dos outros deuses subordinados a Mystra, assim como os semideuses gigantes para protegê-los. Seu panteão sofreu grandes perdas, Grumsh. Você não tem absolutamente nenhuma chance de vitória. Mystra e Tyr estavam se enfrentando contra Grumsh. Com a construção do panteão dos Orcs, se Grumsh fosse gravemente ferido ou morto, toda a corrida estaria à beira da aniquilação. Mystra segurou a mão superior aqui, capaz de suprimir Grumsh ao lado de Tyr. Por outro lado, Bagtru e Lutic não eram fortes o suficiente para enfrentar o resto de seus subordinados. Grumsh originalmente teve a ajuda de múltiplos deuses de seu panteão, colocando sua única força um pouco abaixo de Mystra e Tyr. No entanto, alguns de seus subordinados haviam sido gravemente feridos agora e a situação havia se invertido completamente. Ela acreditava que poderia empurrar os Orcs de volta de uma só vez. Batalhas entre deuses eram guerras de atrito. Mesmo Mystra e Tyr não podiam derrotar seus inimigos de uma só vez, mas eles tinham que pelo menos infligir dano pesado em seus oponentes, fazendo com que eles sofressem perdas nas guerras vindouras no plano material principal. Droga! Seus pigmeus desprezíveis. O corpo de Grumsh oscilou na linha de frente, dividindo-se em mais de uma dúzia de clones, cada um dos quais possuía uma quantidade aterrorizante de força divina. Mesmo tendo se dividido tantas vezes, cada clone possuía um grande poder que não era inferior ao de um deus menor. Ele poderia dominar um deus menor apenas empilhando neles com números. No entanto, ele não estava enfrentando um deus menor desta vez. Mystra e Tyr eram ambos os deuses maiores, e trocaram um olhar que mostrava que esperavam que ele se separasse. Mais clones caminharam ao lado deles também, quando uma bola de luz se formou em uma lança na mão de Tyr. Espinho de Escher. Mesmo um deus maior como Grumsh temia algo como o espinho de Escher que poderia causar feridas graves em seu corpo principal. Ele olhou profundamente para os dois deuses maiores, eventualmente decidindo voltar ao seu reino divino. Tudo bem, vocês dois. Entre se quiser lutar. Não foi fácil tirar o reino divino de um deus maior. Com a vantagem em casa, Grumsh seria capaz de enfrentar Thorn de Escher sem muita dificuldade. Por outro lado, seus avatares e os de seu filho lhes deram bastante tempo, permitindo a Lutica estabilizar a situação em seu reino divino e reunir um grande exército de Orcs peticionários que estavam apenas esperando para dar um golpe fatal. Isso ainda aconteceu. Tyr balançou a cabeça em desamparo. Essa era a única situação que eles não queriam ver. Como está no plano material principal? Ele perguntou. Os olhos de Mystra piscaram com a luz, e os eventos que ocorreram no plano material principal brilhavam diante de seus olhos. Ambos os lados se reuniram no Vale do Trovão e estão prontos para a guerra a qualquer momento. Alustriel e Elminster mal conseguirão conter Saladin e o martelo do Deus Trovão. Então, mais uma razão que não podemos recuar, agora. Tyr se decidiu, cortando com a mão. Uma explosão soou quando o próprio espaço se abriu, um buraco sem cura aparecendo no ar com uma lâmina crescente atrás dele. O ataque atingiu as fronteiras do Urquasteland. O poderoso ataque divino fez com que todos os aviões roncassem.
Uma enorme fenda foi formada na fronteira, grandes turbilhões se espalhando como paladinos invadindo o reino divino. Carga. Os orcs estavam esperando pacientemente por todo esse tempo, e agora eles se adiantaram também para encontrar os paladinos. Os peticionários no reino divino eram os mais fervorosos dos fanáticos, seus olhares repletos de fanatismo à medida que se encontravam com a onda de paladinos. Eles colocam o impulso do reino divino contra o número superior e a força dos paladinos e magos, os dois exércitos se confrontando violentamente quando uma guerra caótica irrompeu. O mundo pareceu ficar parado no momento em que entraram em contato. Seu maior erro foi entrar aqui. Uma voz enorme explodiu no vazio, e as nuvens no reino divino ficaram escuras. BZZT. Força mundial de origem assobiou quando um raio caiu sobre os paladinos e magos, aniquilando um grande grupo de tropas em um instante. A lei do raio. Você realmente quer se tornar um deus relâmpago? Tyr gritou alarmado ao ver o raio no céu. O relâmpago continha o poder das leis e não era algo que pudesse ser facilmente criado mesmo em um reino divino. Além do mais, a lei do raio possui a grande força destrutiva. Capítulo 1155. Marcos marca a luta é bem intensa. Tutantar estava voando para fora no vazio. Escondido entre falhas espaciais fora do alcance do poderoso relâmpago nas planícies orcs. Parecia uma montanha indomável, sua força insondável. Bip. Tutantar escondido por Shadow e Ave, definindo os níveis de defesa para uma rede negra espalhada nos arredores da cidade dos Netherese, desaparecendo lentamente à medida que se entrelaçava com o Yab na vizinhança. Isso escondia a aura da cidade imediatamente, tornando-a indetectável, não importava o quão perto chegasse do campo de batalha. Inicie o plano, ordenou Leilin com indiferença, com um olhar gelado nos olhos. Ele arriscara com seu avatar antes, interagindo com Malar e os deuses orcs para ajudar Mystra e Tyr a lidar com os orcs. No entanto, suas intenções não causaram problemas para os orcs. Afinal, eles eram do mesmo alinhamento e estavam mais próximos dele do que Mystra e Tyr. Ainda assim, ele era um deus do mal. A única coisa que uniu sua espécie foram os benefícios, e ele não hesitaria em traí-los por seus próprios ganhos. Com os deuses maiores envolvidos na batalha, era a melhor hora para ele executar seus planos. Bip. Missão estabelecida, alvo de rastreamento. O alvo encontrado, o Shipai entoou, uma grande quantidade de informação sendo transmitida para Leilin. O backdoor que ele tinha saído via aquela mancha vermelha de luz ativada, permitindo que o Shipai executasse sua missão. Bip. Alvo confirmado. As defesas do reino foram quebradas, começando o teletransporte. Um poderoso furacão engolfou Tutantar ao lado das notificações do airship. Os ventos fortes começaram a brilhar enquanto a cidade corria pelo vazio como uma espada afiada. Buzz. Tutantar desapareceu na luz, reaparecendo dentro das planícies orcs acima de um magnífico palácio dourado. Havia muitos peticionários orcs aqui, orando a uma estranha estátua órquica. Eles ficaram surpresos com a aparência de Tutantar e rugiram de raiva. Canhões secundários online. As palavras geladas do airship foram a única resposta. Numerosos canhões em cima de Tutantar disparavam feixes de luz, dissolvendo até mesmo os espíritos sagrados sob seu poder. Uma teia escura se espalhou pelos céus, bloqueando o espaço antes de um tiro de canhão que arrasou o palácio até o chão. O verdadeiro corpo de um deus foi revelado sob o palácio, vestido com vestes pretas soltas com um halo de luz negra em volta dele. Uma energia escura encobriu seu corpo. Tendo sofrido uma enorme perda de energia divina e sendo forçado a sair do sono, ele rugiu para Leilin com raiva. Kukulkan. E Tutantar. Sua voz era de extrema raiva e choque, mas também havia uma grande porção de medo. Ele não estava preparado para a cidade voadora. Esse rastreador foi eficaz depois de tudo. Leilin olhou para o abandonado Yortrus diante dele, seus olhos brilhando como de um predador olhando para a presa. Malar nunca foi seu alvo. Aquele macaco era apenas uma fera que dominara uma parte da lei do massacre, não digna de sua atenção. O único deus do massacre que ele consideraria mirar era Sirik. Não, seu verdadeiro alvo era o deus da morte dos orcs, Yortrus. O massacre e a morte complementavam-se perfeitamente, cada domínio sendo capaz de suportar um deus maior. Eles se sinergizavam muito bem, seus poderes compondo um sobre o outro. Eles definitivamente serviriam bem como o triunfo final de Leilin. De volta à ilha de Banks,
As inúmeras mortes causadas pela peste permitiram que Leilin tocasse na lei da morte. No entanto, não lhe permitia compreender muito, deixando-o a quilômetros de compreender a lei da morte. No entanto, este foi o mundo dos deuses, e ele era um mago. Porque ele iria lentamente compreender uma lei se pudesse simplesmente matar um deus e diretamente roubar sua posição. Havia muitos deuses da morte no mundo dos deuses, o mais forte deles sendo o Kelenvor, o grande deus da morte. No entanto, ele era alguém forte demais para o esquema de Leilin contra agora, e havia outros de diferentes panteões que ele poderia atingir. Leilin escolhera Urtrus, porque ele era consideravelmente mais fraco do que os outros como um mero deus menor. Um deus orc seria muito mais fácil de lidar do que os deuses do outro panteão. Mais importante, os orcs estavam atualmente em guerra. Foi a melhor chance de atacar. Com várias razões se fundindo, Leilin sentiria pena de si mesmo se não aproveitasse a oportunidade. É por isso que ele orquestrou esses eventos. Para cumprir seu objetivo de matar Urtrus, Leilin usara Malar como uma distração. Ele fingiu se apaixonar pelos planos de Malar no Moonwood, usando seu avatar como esqui desistindo de sua localização para Mistral para que eles apagassem os orcs em um único tiro. Todo o processo foi extremamente perigoso. Se não fosse por vários trunfos, seu avatar teria caído, para Mistral. No entanto, tudo isso valeu a pena. Os orcs sofreram enormes perdas, e Grum foi forçado a se envolver em uma guerra divina que derrubou todas as defesas. Urtrus não tinha ninguém o protegendo, então agora era a melhor hora para atacar. Leilin conseguiu plantar um rastreador em Urtrus no meio da batalha, permitindo que a cidade voadora se teletransportasse instantaneamente para a posição de Urtrus e o matasse. Com Trutantar tendo sido usado contra Sekolah antes, os deuses definitivamente teriam se preparado contra um deus maior com uma cidade Netherese. Eles ocultaram seus verdadeiros corpos, impedindo o teleporte instantâneo para seus reinos divinos. Se Leilin não tivesse feito todos esses preparativos, ele teria que entrar no reino divino de Urtrus e localizá-lo lá dentro. No momento em que o Shipai foi feito com sua varredura, Grum teria aparecido para reforçar. No entanto, não havia quase S no mundo. Seu plano de sucesso, Leilin iria desfrutar de seus despojos de guerra. O que você está tentando fazer? Essa é a planície dos orcs. Meu reino divino é extremamente próximo do Grunt. Ele pode enviar imediatamente qualquer um de seus clones. O rosto dourado de Urtrus parecia estar desconcertado agora, o que era uma expressão extremamente rara em um deus. Este foi o fruto do trabalho de Leilin. Vários avatares de Urtrus foram mortos por Mistral, causando dano suficiente para mandá-lo dormir. Mesmo que ele pressentisse o perigo que se aproximava agora, seria uma maravilha se ele pudesse usar 60% de seu poder, e ele estava enfrentando um pico de Leilin ao lado de Trutantar. Urtrus. Em nome do Deus do Massacre, eu proclamo você morto. O fantasma de uma poderosa serpente alada apareceu atrás das costas de Leilin, suas asas demoníacas espalhadas para cobrir metade do reino divino de Urtrus. Uma terrível escuridão sombria pairava sobre Urtrus, devorando-o inteiro. Os olhos da serpente continham apenas apatia e ganância, fazendo com que Urtrus fosse tomada pelo desespero. Rumble. O relâmpago poderoso de repente parou no reino divino de Grunt, e ele rugiu em fúria. O que aconteceu? Mistral e Tyr olharam para frente, surpresos, observando uma cena aterrorizante se desdobrar. Urtrus. Você maldito vermin, pigme, bastardo dos infernos, você realmente se atreve? Grunt rugiu, mas já era tarde demais. Um reino divino escureceu dentro das planícies dos orcs, deixando a área enquanto se dirigia para o vazio e caía na escuridão. A angústia aumentou nos peticionários de Urtrus quando eles morreram sem aviso, e seus sacerdotes nos outros planos descobriram que estavam sendo cortados pelos feitiços de seu deus. Isso só poderia significar uma coisa: o orc deus da morte. Urtrus. Ele havia caído. É o deus do massacre. Mistral e Tyr entenderam esse ponto imediatamente, mas não conseguiram mudar o resultado. Os exércitos orcs apenas pararam por um momento, começando a atacar ainda mais ferozmente do que antes. Capítulo 1156 Morte. Uma poderosa tempestade espacial envolveu o Itejade Saint Mountain dentro do reino divino de Leilin, com o espaço sendo rasgado à medida que a silhueta de uma cidade voadora apareceu dentro da região caótica.
Uma catedral no topo da montanha irradiava a luz dourada que protegia os arredores, tornando-os imunes à cidade voadora. Kukulkan, meu senhor, você é uma estrela nos céus, o soberano de nossas almas. Os peticionários na montanha sabiam que Tutantar era a montanha de seu senhor, um artefato sagrado da igreja da serpente gigante. Eles não se perturbaram com sua aparência, em vez disso se ajoelharam para orar. Aí Ship, relatório status de Tutantar, disse Leilin como ele abriu os olhos, sentado na sala de controle principal vestida de ouro, BIP. Tutantar sofreu 36,77% de dano. Reservas de energia esgotadas, Shadow Wave quebrado. Formações secundárias são 22,5% danificadas. O relatório fez os olhos de Leilin se contorcerem. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Tem sido tão danificado? Ele finalmente suspirou. Os deuses eram realmente os queridinhos do mundo. Mesmo Netheril em seu auge, com toda a sua pesquisa sobre o arcano, ainda estava reduzido a escombros sob sua força. Era preciso pagar um preço para matar uma divindade, mesmo se fosse um grande arcanista controlando uma cidade voadora. Tutantar já havia sido danificado na luta de Leilin contra Sekolah. Ele estava passando por reparos em seu reino divino, mas havia sido chamado para esse ataque e danificado ainda mais severamente. Foi uma prova da habilidade de Leilin que a cidade voadora permaneceu intacta. A vontade de Leilin permeou toda a cidade voadora, vendo através de tudo. Havia muitas rachaduras na superfície prateada e os canhões primários tinham sofrido danos causados pelo uso excessivo. Até mesmo o núcleo secundário foi danificado, a cidade operando exclusivamente em sua fonte primária de energia. Nunca foi fácil suportar o peso da agonia de um deus. Tudo vale a pena. Leilin olhou excitado para o cristal danificado flutuando acima de suas mãos. O domínio divino de um deus da morte. Esta foi a recompensa de Leilin por matar Urtrus. Ele desistiu de procurar o reino divino, dado o quão próximo estava dos outros orcs, tendo que fugir no momento em que matou o deus da morte ao ver um Grom furioso correndo ao lado dos outros orcs. Se ele demorasse mais um momento, mesmo que pudesse finalmente escapar de Tutantar, teria sido destruído. No entanto, todos esses cenários não tiveram qualquer significado. Leilin sabia que ele conseguiu. E isso foi o suficiente. Leilin olhou para a esfera de cristal do domínio divino e riu. As palavras de Kukulkan perderão toda a credibilidade, e ele será rotulado de inescrupuloso e maluco. Quando as notícias se espalharem, provavelmente não haverá mais deuses dispostos a se aliarem comigo. Se ele realmente fosse um ser do mundo dos deuses, suas ações agora teriam levado à sua morte. Ele seria isolado pelos outros deuses, tendo que se esconder em Bator para sempre. No entanto, ele era um mago. Mesmo que ele não ofendesse esses deuses, nenhum deles desejaria aliar-se a ele uma vez que seu verdadeiro corpo descesse de qualquer maneira. Mesmo que ele ofendesse a maioria dos deuses e tivesse sua reputação arrecadada na lama, ele conseguiu o que queria e isso foi o suficiente. Bator e Tutantar seriam suficientes para sustentá-lo até que ele tivesse a chance de deixar seu verdadeiro corpo de ser. Em breve. Leilin murmurou, resolução piscando em seus olhos quando um fantasma Targaryen apareceu atrás de suas costas. O poder de devorar envolveu o cristal, fazendo com que o misterioso poder da morte se revelasse. Ele imediatamente sentiu uma conexão com a força mundial de origem, que lhe permitiu compreender a cativante lei da morte. O Shipai também exibia notificações, BIP. A hóstia devorou uma cristal de lei, absorvendo o domínio divino. BIP. Transferência concluída. O anfitrião atualmente tem 50% de compreensão da lei da morte, ao contrário de outros magos que gastaram dezenas de milhares de anos para compreender as leis sem muito sucesso. A palavra disparada não foi suficiente para descrever a compreensão de Leilin. Ele conseguiu compreender metade de uma lei tão poderosa quanto a lei da morte de uma só vez, e ele ainda achava que não era suficiente. Uma pena. Urtrus é apenas um deus orc e sua compreensão da lei é de 50% no máximo. Ele também é um deus de orcs, almas e outras coisas. Se eu devorasse Kelenvor, eu provavelmente seria capaz de atingir 100% imediatamente, gerando um domínio de morte que pertence a mim sozinho. No entanto, Leilin sabia seu lugar. Ele estava em seus limites planejando contra um deus menor, e um deus maior como Kelenvor estava além de seu alcance. As notificações do Shipai continuaram, BIP.
Anfitrião compreendeu 50% da lei da morte. Ativando o domínio da morte. Domínio da morte. O usuário se torna o governante da morte, governando tudo o que tem a ver com isso. Qualquer ser que pereça dentro do domínio perderá suas almas para o usuário, dando prioridade ao domínio, BIP. O domínio do massacre do anfitrião complementa o domínio da morte. Ambos os domínios experimentarão um aumento no poder, uma explicação simples. Lei Lin acariciou seu queixo, pensando em uma possibilidade devastadora. Um governante da morte. Isso quer dizer que todas as almas que perecem no meu domínio são minhas. E com a prioridade, eu terei controle mesmo antes do Deus que eles adoram. Se isso for verdade, então os adoradores das outras igrejas estariam sujeitos ao meu controle. Se eu espalhar o domínio por todo o plano material principal, não se tornará um novo submundo. No entanto, tudo isso foi no futuro. Ele ainda tinha que terminar de compreender a lei da morte rapidamente, ou seria tudo apenas uma grande ilusão, BIP. O status do host mudou, foi refrescante. O Aiship enviou as últimas estatísticas para Lei-Lin. Nome, Lei-Lin Faulen. Raça, humano, menor deus. Nome divino, Kukulkan, o deus do massacre. Alinhamento, neutro mal. Domínios, massacre, morte reino divino, inominável, localizado nos primeiros 3 infernos de Bator. Posição divina, 8. Adoradores, nativos, diabos, aventureiros, clérigos. Alinhamentos do adorador, verdadeiro neutro, mal leal. Arcanista grau, 35. Força, 29. Agilidade, 29. Vitalidade, 29. Espírito, 29. Energia arcana, 350. Força divina, 800. Status, saudável. Talentos, força hercúlea, mestre do conhecimento, visão do sonho, adaptabilidade épica. Talentos divinos, detecção de força de origem, amplificação de arte arcana, ilusões. Habilidades divinas, urdidura da realidade, massacre épico, o domínio completamente fundido virá em breve. Meu entendimento da lei da morte irá melhorar, e será apenas uma questão de tempo antes de eu terminar de compreender. Morte e massacre. 2. Papéis extremamente poderosos que se inclinam para a energia negativa. Que tipo de efeitos sua fusão trará? O rosto de Lei-Lin se iluminou lentamente com antecipação. No instante em que Lei-Lin absorveu a lei da morte, um rugido de fúria soou do Fugplane, dentro de uma cidade cheia de almas. Alguém está de olho no meu trono. A voz era extremamente alta, carregando a dignidade de um deus. Muitas das almas mortas aqui não podiam deixar de se ajoelhar, seus corpos translúcidos tremendo de medo. Este foi Kelenvor, o grande deus da morte que governa o plano da fuga. Foi ele quem conseguiu construir um reino de paz para os mortos, sua atitude imparcial permitindo-lhe obter o favor da força de origem do avião e trazê-lo para o ápice dos deuses. Tudo o que Kelenvor tinha a fazer era enfraquecer os restantes deuses da morte, obtendo o controle primário do domínio. Ele estava realmente feliz em ver a queda de Urtrus, pois significava que havia menos um deus da morte no mundo. Se Lei-Lin tivesse se oferecido para trocar o cristal de domínio, ele teria obtido a amizade desse deus maior. No entanto, Lei-Lin tinha usado para o seu próprio. A mudança na força de origem da morte não poderia enganar Kelenvor, e Lei-Lin, a partir de então, tornara-se um inimigo de outro deus maior. No entanto, Lei-Lin não tinha planos de negociar ou desviar-se do caminho em que se colocara. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre a fúria de Kelenvor. Claro, ele ainda percebeu sua posição. Antes de seu verdadeiro corpo descer sobre o mundo dos deuses para iniciar a guerra final mais uma vez, ele se sentaria dentro de seu reino divino e não sairia. Com a proteção da força de origem de Bator e seu reino divino, ele ainda podia se proteger. Kelenvor entendia os planos de Lei-Lin e a única coisa que podia fazer era dar a Lei-Lin alguns problemas com seus adoradores e peticionários mortos. Ele ficou sem outra escolha a não ser rugir de raiva. Capítulo 1157 Ressurreição. Vários anos se passaram em um piscar de olhos. Muitos eventos aconteceram, o mais deslumbrante dos quais foi a batalha entre os humanos e orcs no norte. Tendo sofrido a derrota na Guerra Divina, os orcs recuaram entre várias batalhas perdidas. Eles acabaram sendo empurrados para a velha lua argêntea, com até mesmo um líder natural como Saladino incapaz de reverter a situação.
A velha lua argenta só sobreviveu ao ataque com suas poderosas fortificações auxiliadas pelo martelo do Deus Trovão. Saladino finalmente conseguiu repelir Elminster e Elustriel, causando severas baixas à aliança de lua argenta e forçando-os a se retirarem para consolidar sua força mais uma vez. No entanto, o dano já foi feito e os orcs tiveram que se recuperar também. Mesmo que eles estivessem prontos para lutar para recuperar a terra perdida, eles não tinham as faculdades para iniciar outra guerra. O norte tinha sido dividido em dois, entrando em uma tranquilidade estranha e instável. Dentro das terras devastadas do reino divino combinado do panteão orc, Mistra e Tyr já haviam recuado, mas Grom já havia sofrido. Yurtrus caindo sozinho foi mais dano do que perder 100.000 peticionários, mesmo que eles não tivessem sido os únicos a fazê-lo. A notoriedade de Lelin se espalhou entre os deuses mais uma vez, causando uma nova onda de medo e ódio. Ele não se incomodou com isso, no entanto. Logo após a batalha, ele se encontrou com uma pessoa que ele estava familiarizado. Faz muito tempo, Rafinha, disse ele de seu trono ao olhar para seu novo subordinado, seu velho amigo. Eu desisti do meu nome passado, meu senhor. Por favor, me chame de Poenix, Elfire Poenix, disse a ex-paladina sem emoção enquanto se ajoelhava diante de Leilin. Poenix mudou muito com a queda dela. Ela ficou ainda mais cativante do que antes, sua pele branca e tenra brilhando com um brilho leitoso. Um par de lindas asas sentou-se confortavelmente em suas costas, fazendo aparecer um anjo caído. Sua beleza singular representava a estética dos 9 infernos. Tudo bem então, Poenix. Diga-me, o que justiça e justiça significam? Leilin perguntou com um olhar perplexo. Essa resposta é o objetivo da minha vida, disse Poenix enquanto levantava a cabeça, seu rosto requintado cheio de determinação. No entanto, este mundo corrupto e imundo não pode me dar essa resposta. Igualdade só pode vir quando o mundo inteiro é destruído e reconstruído a partir do zero. Vou usar o fogo do meu inferno para limpar este mundo sujo. Palavras de sabedoria. Embora Leilin estivesse elogiando-a calmamente na superfície, ele revirou os olhos para dentro. Então, agora ela é uma defensora do expurgo. Rafinha é Rafinha, mesmo que ela tenha mudado. Tudo isso não importava, no entanto. Outro lendário demônio que o adorou valeu a pena. Leilin acenou com a mão uma vez que Poenix partiu com um arco, um espelho aparecendo em suas mãos que estava ligado ao plano material principal. Um lendário caçador de demônios apareceu na superfície do espelho, o mesmo que viajara com o Neon Merchant Grow para o Orc Empire. Ele cumprimentou Leilin em respeito. Kukulkan, meu senhor, você é o senhor do massacre, o guardião da ordem. Você é o governante dos demônios. Fiz o que você desejou, meu senhor. Os paladinos e sacerdotes além de Rafinha já estão mortos, suas almas presas em seus esqueletos em chamas. Eu posso convertê-los quando forem transportados para o reino. O espelho de Leilin mostrou a oração e o relatório, fazendo-o balançar a cabeça ligeiramente. A queda de Rafinha era algo que ele havia orquestrado há muito tempo, mas um único paladino ou padre teria sido capaz de impedi-la de virar quando ela o fizesse. Foi por isso que seus caçadores de diabos se concentraram neles, tornando-os incapazes de ajudar a Dama da Esperança. Foi assim que ele ganhou um novo lendário Erinias em Poenix. Você fez bem. Conseguimos tudo o que podíamos no norte e agora é a hora de voltar. Deixe as informações necessárias e os padres, mas traga Bárbara e os outros caçadores de demônios de volta. Ele decretou. Leilin sabia muito bem que esse incidente o colocara em desacordo com a aliança de Mistra com os orcs. A supressão que ele enfrentaria logo cresceria várias vezes, e em tais circunstâncias era melhor puxar suas elites de volta antes que ele sofresse perdas desnecessárias. Se Mistra e Tyr mobilizassem suas forças, ele definitivamente perderia alguns poucos fiéis. Como um novo deus, Leilin não tinha muitas usinas lendárias ou muita riqueza em seu nome. Cada um que ele perdeu morderia. De qualquer forma, ele tinha conseguido a lei da morte que ele estava de olho no plano material principal, então ele não tinha muito o que queria agora. A fé, vinda da ilha de Banks em seu reino divino seria suficiente para sustentá-lo. Leilin, assim, retraiu seu olhar do plano material principal, revirando seus cérebros enquanto pensava em sua nova lei. Massacre e morte, uma combinação perfeita. Leilin obteve um novo nível de esclarecimento em relação ao seu papel como um deus, o poder da lei do massacre impulsionado pelas mortes do inimigo,
É preciso que haja um catalisador entre todos isso. Ou a lei pode apoiar um Deus maior, então se eu transformar isso em um ciclo. Os olhos de Lelin brilharam com uma ambição selvagem. Sua raiz era de um mago, e com o Shipai e sua compreensão das leis, ele instintivamente sabia o caminho que ele tinha que tomar. Seus futuros avanços haviam ficado completamente claros para ele. Os magos começaram cultivando a força espiritual, antes de transformar a alma para permitir que compreendessem as leis. Mesmo como um mero posto 7, Lelin já viu a silhueta de seu caminho como um pico de classificação 8. Essa era uma questão extremamente alarmante para todo o plano astral. Domínio da morte. Uma energia escura se espalhou do palácio de Lelin, entrando nos arredores. Ele sentiu controle sobre a vida e a morte de tudo dentro de seu alcance crescente, capaz de ver todo o organismo dentro de si. A morte é inseparável da alma. Felizmente eu tenho bastante pesquisa na alma que eu não sou inferior aos deuses. Lelin sorriu. Aí Chip, qual é o progresso na simulação da lei da morte? Bip. Lei da compreensão da morte em 50%. Começando a simulação de alma com dados armazenados, o chip aí entoou. Outra notificação logo apareceu na interface do chip, Bip. A lei do massacre influenciou o domínio da morte, dando-lhe a habilidade do decreto da morte. Decreto da morte. O usuário do domínio pode causar a morte de qualquer criatura que ele desejar. Aqueles sem poder divino perderão suas vidas imediatamente, e os efeitos sobre os seres divinos dependem de sua posição divina. As poderosas habilidades de cálculo do Shipai permitiram que ele conseguisse uma nova habilidade imediatamente. O domínio da morte é realmente poderoso. Lelin inalou uma respiração afiada depois de ver os resultados. Potências lendárias sem divindade morreriam imediatamente, e até mesmo suas almas deixarão de existir sem isenção. Até os semideuses têm 50 e 50 chances de morrer. O decreto da morte ficaria inútil ao enfrentar deuses mais poderosos, mas, com a força de Lelin, era uma arma poderosa contra os outros deuses menores. Ele teve a chance de matá-los diretamente, uma que aumentou o seu oponente mais fraco. Ainda mais aterrorizante foi que essa habilidade iria crescer com ele, seus efeitos ficando mais poderosos com o tempo. Decreto da morte. Ponto que habilidade magnífica, que Lenvor também tem. No entanto, a dúvida logo encheu a mente de Lelin. Espere. Eu não ouvi falar de algo sobre Kelenvor ou qualquer outro deus da morte. Uma possibilidade surgiu na mente de Lelin, fazendo com que ele ficasse exultante. Poderia ser. Somente aqueles deuses do massacre e da morte o obtêm, ou somente se eles preenchem algumas outras condições. Se for esse o caso, uma vez que eu termine a lei da morte, não poderei. Capítulo 1158, Fuga. Os céus do plano da fuga eram de um cinza enevoado. Os tiques fluíam suavemente no chão, limpando as memórias da alma indiferente ocasional limpa para induzir uma calma sem vida. Uma cidade de granito preto e lama podre foi erguida no deserto. Esta foi a cidade do julgamento, sob a jurisdição do Deus da morte Kelenvor. Incontáveis seres sem fé estavam parcialmente embutidos na muralha dos sem fé, gemendo quando pareciam estar sendo engolidos por ela. Os incrédulos do mundo dos deuses foram tratados pior do que os adoradores de deuses rivais, demônios e demônios. Eles não seriam aceitos por nenhum reino divino após sua morte, apenas capazes de sofrer eternamente na parede. Era tarde demais para essas almas prometerem fé a qualquer deus. Kelenvor deu a eles 3 escolhas após a sua chegada, e os outros 2 foram ainda mais tortuosos para os incrédulos que o muro. Somente o abismo ou Bator aceitaria esses seres, mas até eles só queriam transformá-los em insetos que alimentam a alma. A cidade da morte estava mortalmente silenciosa e quieta apesar de estar cheia de almas lentas. Mesmo os lixos gostariam de deixar este lugar assim que pudessem. Brum! Um grande portão dourado abriu-se de repente, irradiando luz divina. O brilho carregava o poder da salvação, aparentemente adicionando um raio de esperança nesta terra da morte. No entanto, a realidade foi exatamente o oposto. As almas errantes gritaram em choque com a aparência da luz sagrada, evitando-a a todo custo, apesar de só ver um único raio. Esta luz continha o poder de um poderoso Deus, e não era algo que eles pudessem enfrentar diretamente. Se não tivessem escapado, teriam sido eliminados da existência sem deixar vestígios. Droga, um Deus está descendo. É a deusa da trama. A cidade do julgamento fervilhava de atividade,
pois muitas das almas se escondiam no subterrâneo e nas torres. Mesmo os lixes, demônios e demônios amaldiçoaram alto enquanto escapavam, portais começando a brilhar por toda a cidade. A figura de Mistra saiu devagar da porta dourada brilhante. Olhando para a atividade na cidade, ela sorriu significativamente. Mistra. Uma voz gigante ecoou por toda a cidade, e um homem de meia idade em vestes azuis veio parar diante dela. Ele parecia extremamente comum, parecendo um nobre, mas seus olhos brilhavam como um negro que tudo via. Um forte domínio da morte foi espalhado com ele no centro, como se ele fosse o governante da morte em todo o mundo. Este era o rei das almas, o grande deus da morte Kelenvor. Você sempre me traz problemas. Ele disse ao ver a cidade farfalhando. Seu domínio da morte reverberou com um poder tranquilo, acalmando as almas, agitadas e tornando-as calmas mais uma vez. Esta foi uma mutação do domínio de morte padrão, tranquilidade eterna. Serviu para proteger e acalmar os mortos, dando-lhes respeito. Kelenvor era um deus neutro e sempre tentara ao máximo proporcionar paz aos mortos. Ele se opunha àqueles que tentavam prolongar suas vidas e desprezava as artes blasfemas da necromancia. Seu símbolo era o de um braço, esquelético segurando um equilíbrio. Havia rumores de que Kelenvor e Mistra uma vez se amaram como mortais. O relacionamento deles parecia ter parado depois que eles ascenderam à divindade. Embora os dois nunca tivessem admitido, o cenário atual sugeria que os rumores eram verdadeiros. Por que você veio para perturbar a paz da fuga? Kelenvor olhou para Mistra. Sua relação atual era diferente de antes, e foi parcialmente porque Kelenvor odiava a magia. Ele sentiu que a magia havia interrompido a paz dos mortos. Pode ter havido outras razões também. Muitos lixes e demônios adivinharam que Alustriel era uma filha nascida de Mistra através de um mortal chamado Elminster. É naturalmente para esse deus do massacre. Kelenvor, você não está bravo com o fato de que alguém está de olho no seu trono e se intrometer em seus poderes? Mistra riu friamente. Ele é apenas um deus novo, seu poder está longe de Neptis e Segojan? Kelenvor disse após um período de silêncio. Esses outros deuses que ele mencionou eram também deuses da morte, mas eles próprios eram deuses intermediários. Leilin era apenas uma divindade menor e, mesmo sem uma compreensão completa da lei da morte, ele não representava uma grande ameaça. Realmente. A expressão de Mistra mudou, e ela se decidiu. Você já ouviu falar da lenda da serpente do pesadelo? É isso que você prevê? Kelenvor ficou em silêncio mais uma vez. Para você, começou ele depois de um tempo, eu vou dar uma mão mais uma vez. No entanto, uma vez fiz um pacto com o círculo dos deuses e isso me impede de fazer muitas coisas. Kelenvor era um deus neutro, e sem Leilin, mesmo sendo um deus da morte, ele não podia simplesmente atacar seu reino divino. Seria considerado blasfêmia, e se ele tentasse, os outros deuses da morte se uniriam para reprimi-lo. Tal era o seu destino como o mais forte deus da morte. Isso é o suficiente. Eu só preciso de você para... Mistra sorriu lindamente, e falou do seu propósito. Ponto. Meus adoradores estão sendo detidos por Kelenvor. As notícias do plano da fuga logo chegaram aos ouvidos de Leilin, e isso o fez franzir o senho. Esta foi realmente uma questão problemática. Os adoradores normalmente entravam no reino divino de seu Deus após a morte, e esse era um pacto que não podia ser violado. No entanto, algumas coisas ainda podem ser feitas no meio. Enquanto os adoradores piedosos tinham força de fé suficiente para se mover diretamente para o reino divino após a morte, e os sacerdotes se tornavam diretamente poderosos e espíritos santos, as coisas não funcionavam da mesma maneira para os adoradores regulares. Eles primeiro tinham que ser enviados para o plano da fuga, sendo julgados por Kelenvor. O falso seria colocado na muralha e o restante seria enviado aos emissários de suas respectivas divindades. Kelenvor estava agindo em seu contrato com o círculo de deuses que solidificou sua posição como um deus neutro. Isso causaria problemas a Leilin, afinal apenas um pequeno número de seus fiéis era suficientemente fervoroso para ser transportado diretamente. O emissário interrogou-o antes, mas Kelenvor respondeu com uma condição. Ele espera que você faça uma viagem para o fuga e plane você mesmo antes do que ele libere suas almas, o valente espírito relatou, tremendo de medo. Leilin acenou para o homem antes de cair em pensamentos profundos. Ele cheirou uma conspiração fermentando, e isso o fez sorrir ironicamente. Eles estão apertando duro. Nem mesmo me permitindo algum tempo.
Mesmo que ele quisesse descansar agora, eles provavelmente não lhe dariam essa chance. Suas leis colidiam com as do próprio Kelenvor, então o viés seria difícil de combater. Além disso, Leilin não tinha amigos entre os deuses, apenas aqueles que cuidavam de sua situação com Schadenfreude. Felizmente eu não tenho muitos adoradores no plano material principal. A maioria deles está aqui na Ilha de Banks, e suas almas não precisam entrar no plano da fuga, quando morrerem. Ele sentiu-se um pouco aliviado com esse pensamento. A melhor maneira de combater os esquemas de seus oponentes era evitar entrar na armadilha, senão seu resultado só poderia ser miserável. Tendo confirmado que Kelenvor pretendia que ele viajasse para o plano da fuga, onde poderia causar ainda mais problemas, Leilin se preparou para ignorar todos os assuntos e se fincar em sua carapaça de tartaruga de um reino divino. Então, e se a reputação dele estivesse arruinada? Então, e se a sua fé no plano material principal fosse interrompida? A maioria de suas operações estavam dentro do reino divino, portanto, não havia nada a temer. Além disso, Leilin era alguém do mundo dos magos. Tornar-se um deus maior era inútil para ele, e quanto mais preocupação ele mostrava sobre a ameaça, mais fácil era lidar com ele. Ele só acabaria perdendo tudo se agisse. Em vez disso, ele entraria em uma batalha de atrito. Claro, ele ainda tinha que atender à falta de fé que seria causada como resultado dessa supressão. No mínimo, Leilin sabia claramente que a fé do plano material primordial cairia drasticamente em breve. Seus adoradores no reino divino se transformariam vagarosamente em peticionários ao longo do tempo, um processo irreversível que lhe roubaria uma nova fé. Embora houvesse lucros para se enfurnar no reino divino, sua principal fonte de nova fé havia sido cortada. Capítulo 1159 Aliança. Embora seus adoradores estivessem em seu reino divino e beneficiariam no curto prazo, com o tempo eles seriam reduzidos. Seria semelhante a um suicídio lento. No entanto, Leilin não se importava com isso, no mínimo. O que mais lhe faltava era o tempo, e quanto mais tempo ele pudesse arrastar as coisas, mais benefícios ele teria. Contanto que ele pudesse terminar de se tornar um deus da morte antes que a fé de seus adoradores diminuísse para nada, ele seria capaz de trazer seu verdadeiro corpo e reiniciar a guerra final. Os deuses maiores seriam forçados a lidar com o número máximo de magos, e Leilin não teria que se preocupar mais com eles. Mas parece que eu preciso de algo mais para compreender a lei da morte. Os olhos de Leilin brilharam, imersos em pensamentos. Vai ser mais rápido se mais almas forem fornecidas como sujeitos experimentais. No entanto, não foi fácil encontrar o enorme número de almas necessárias para a simulação do AI-chip. Leilin estimou que precisaria de aproximadamente 10.000 almas regulares para cada estágio de progresso, e a contagem total precisaria que ele sacrificasse todos os seus adoradores. Mesmo ele não podia fazer uma coisa dessas. Eu só posso olhar para o plano material principal, o abismo, o Bator. Demônios e demônios foram ambos formados a partir de insetos da alma, então eles se classificaram para as exigências do Shipai. Leilin não queria ajudar os demônios ou diabos a iniciar uma guerra sangrenta no plano material primordial, mesmo que isso apoiasse sua compreensão da morte e se encaixasse em seu papel. Isso não seria muito benéfico para ele. Afinal, ele também era um deus, ao contrário dos outros senhores de Bator. Não havia necessidade de lutar contra os demônios também. Ele já tinha um terço de Bator na mão, e com essa quantidade de força de origem sustentando seu reino divino, não havia necessidade de ele hesitar por perto. Com isso dito, parece que eu só tenho uma escolha. O olhar de Leilin perfurou seu reino divino, olhando para a borda de Plegetos. Eles parecem estar pensando mesmo. O lugar estava lotado com um exército de demônios. Os adoradores de Leilin o reconheciam como o senhor de Bator, então era certo que ele também assumiria os outros níveis. Os senhores remanescentes definitivamente se preparariam contra ele. Embora todos eles permanecessem guardados uns contra os outros, e com seu líder em nome sendo perdido espalhando-os ainda mais, eles ainda mantinham uma frente unânime contra Leilin. Eles conseguiram impedi-lo de avançar para o quarto inferno. O poderoso Samuel provavelmente capaz de escapar, mesmo que Leilin tentasse usar sua cidade voadora. Naquela época, os outros senhores viriam ajudá-lo e impedir qualquer outro ataque furtivo. Agora, os exércitos na fronteira haviam se tornado ainda mais maciços. Eles não pareciam complacentes na defesa, em vez de irem para a ofensiva enquanto se moviam para atacar o reino divino de Leilin.
Interessante. Os exércitos de orgulho e luxúria também. A presença da ajuda dos outros senhores era extremamente óbvia para a vontade divina de Lelin. Eles finalmente decidiram se aliar juntos contra mim, hein? Ele sorriu. Mesmo que Asmodeus estivesse em ótima forma, ele não seria capaz de juntá-los assim. Eles não se juntariam, mesmo se eu continuasse a desfilar como Supremo. Além do mais, como Asmodeus poderia se recuperar tão rapidamente sem um Deus maior ajudando-o? Lelin imediatamente entendeu o perigo desta vez. Asmodeus tinha definitivamente obtido a ajuda de um Deus maior, unificando os outros lordes de Batur para lidar com Lelin. Os deuses precisariam treinar outros 10.000 anos para serem capazes de planejar contra ele. Então, Egromistra. Lelin listou imediatamente os maiores suspeitos, e sua opinião pessoal mudou mais para o segundo. As chances de que Mistra são extremamente grandes. Ela está atrás de mim há muito tempo. A raiva brotou no coração de Lelin. Ele imediatamente viu através de suas intenções. Primeiro ela conspira com Kelenvori para meu suprimento de adoradores. Em seguida, ela usa a ajuda dos demônios e vira as marés para atacar o meu reino divino. Ela está preparada para me sangrar até que eu seja forçada a fazer uma viagem para Fughi. Então ela vai me emboscar? No entanto, o único erro de cálculo que você fez foi a minha força. Ele riu friamente, seu consciente viajando através de seu reino divino para trazer duas pessoas antes dele. Os caçadores do diabo estão preparados e aguardam ordens, meu senhor. Isabel estava vestida com uma armadura vermelha que parecia ser uma capa de chamas, irradiando uma aura de valentia. Ela se tornou muito mais poderosa do que antes, parecendo uma fera massiva de tempos antigos, enquanto o sangue de dragão em seu corpo era ainda mais purificado por Lelin. Ela estava agora no auge do reino lendário. Ao lado dela estava a ex-dama da esperança, Poenix. Quanto mais devoto alguém era antes de sua vez, mais poder adquiria com a queda. A firme fé de Rafine a puxou para se tornar uma lenda do alto escalão quando ela se virou. Embora Poenix pudesse adotar a aparência de um lorde das profundezas, Lelin acabou optando por modelá-la depois de Glaze. A forma Erinies deu a ela força equivalente a um demônio maior, e a expressão de Glaze se Fênix eventualmente evoluísse para se tornar uma rainha de Erinies seria maravilhosa de assistir. Boa. Lembre-se, sua missão é defender e não sair dos limites do reino. Meus avatares ajudarão quando necessário. Entregando o comando dos caçadores de demônios para os dois, Lelin continuou com seus planos. A maior força dos caçadores de demônios estava em sua capacidade de selar demônios para usar seus poderes. Com uma guerra constante contra os outros lordes de Batur em curso, eles provariam ser extremamente benéficos. Enquanto eles permanecessem no reino divino e permanecessem protegidos por suas leis, eles só se tornariam mais fortes com cada onda de demônios lutando contra eles. E se eles perderam números? Ele poderia apenas recrutar mais, alguns dentre seus adoradores. Lelin já havia considerado todos os problemas quando projetou essa profissão, então o talento natural exigido de um caçador de demônios não era alto. Sua força dependia quase exclusivamente dos demônios que eles selaram. Assim, o exército do diabo era como o paraíso para aqueles que desejavam melhorar. Ponto. Ao mesmo tempo, a rainha da luxúria estava se curvando para um demônio mais velho no infinito vazio. Os preparativos estão completos, pai, disse a senhora de Malboge. Tosse. Muito bom, Glaze. O velho diabo parecia frágil, cheio de doenças. Ele tinha olhos negros, um cavanhaque e um chifre na cabeça. Este foi o senhor do nono inferno, o supremo de Batur, Asmodeus. Samuel, Levistus, Baalzebul, Mefistófeles. Obrigado a todos por terem feito isso aqui. Nós, lords, não nos encontramos há muito tempo. Asmodeus olhou para as figuras dos outros demônios próximos. Com todos os restantes lordes de Batur se reunindo, até mesmo o espaço ao redor deles estava gritando com agonias sob o fardo. Há alguns rostos perdidos e outro ganho. Beelzebul, Mamon e a Condessa Bruxa não estão mais aqui, mas minha amada filha está agora entre nós, Asmodeus falou incoerentemente. Chega. Samuel rugiu, chamas de raiva ardendo em seu corpo. Estamos reunidos aqui para um propósito, e isso é para lidar com Kukulkan. Os outros senhores aqui podem estar apenas cumprindo sua curiosidade, mas ele próprio não pôde permanecer relaxado. Plegetus estava certo sobre o reino divino de Lelin, colocando a maior pressão sobre ele. Ele teve que se
esconder nas profundezas do quarto inferno desde que Lelin matou Mamon, enfileirando-se em seu castelo fortificado com maldições e armadilhas para que ele pudesse manter uma sensação de segurança. De fato, precisamos matar o deus do massacre, trazendo Bator de volta ao seu antigo eu. A expressão de Asmodeus endureceu. Embora ele não precisasse encarar diretamente a pressão de Lelin, o novo deus deu a ele uma sensação muito forte de perigo. Sem mencionar que os adoradores de Lelin o declararam o governante dos diabos em suas orações dia e noite, um retumbante tapa em seu rosto como o supremo dos 9 infernos. E um som estranho viajou, fazendo com que o rosto de Glaze azedasse. Sugiro que assinemos um contrato imediatamente, dividindo as tarefas entre nós e a frente única. Posso garantir que não preciso de nenhum dos 3 primeiros infernos após a guerra, só desejo que Bator recupere seu antigo eu, enquanto enterramos o deus do massacre na sujeira. Asmodeus abriu o livro de contrato preto em seu livro. Mãos. Os senhores exultantes não pareciam notar o olhar gelado escondido em seus olhos. Capítulo 1160. Rejeição em nome do Supremo, matem-nos. O grande exército que se reunira em Plegetos atacou com um rugido, entrando no reino divino de Lelin sob a orientação dos ladrões presentes. Rumble. No entanto, eles foram recebidos por um raio e trovão no momento em que entraram no local. Parafuso após parafuso caiu, deixando enormes poços no chão como eles dizimaram completamente os demônios no intervalo. Alguns demônios estavam sendo queimados pelas chamas, gritando miseravelmente, pois sua resistência ao fogo provou ser inútil. Embora os demônios tivessem chegado a um acordo de cessar fogo com Lelin, não tinha sido tão restritivo. O contrato foi quebrado no momento em que os demônios fizeram seu movimento, então Lelin não tinha nada que o impedisse. Meu senhor, Kukulkan, nos concede o poder do massacre. Numerosos caçadores de demônios estavam à espreita por trás das defesas criadas pelos escravos do diabo. Alguns deles observavam seus oponentes com apatia, enquanto outros olhavam com cobiça, até mesmo entusiasmo enchendo seus olhos. Na sua perspectiva, esses demônios eram apenas uma fonte de poder. Além disso, eles poderiam desistir de tudo pelo reino divino de seu senhor. Isabel e Poenix estavam completamente fixadas em uma projeção do campo de batalha dentro de um centro de comando, um dos avatares de Lelin ao seu lado. Esta guerra durará muito tempo. Ele profetizou. Várias décadas se passaram em um piscar de olhos. O reino divino de Lelin era alto em Bator e, embora as batalhas não cessassem de todo, os peticionários e nativos da ilha de Banks lentamente se esqueceram disso. As coisas eram sempre as mesmas com os deuses. As guerras divinas duraram séculos sem conclusões, com poucas instâncias como a guerra dos orques humanos no plano material primordial. Mesmo assim, os orcs só tinham sido suprimidos e os humanos do norte deram assistência. No coração do reino divino de Lelin, dentro do gigantesco santuário no topo da Witejade Saint Mountain, BIP. Simulação 78.923, completa. Amostra de teste. Os dados do ER3 foram obtidos, armazenados no banco de dados da lei sob morte, aliviar almas. 2. A voz robótica do AI-chip tirou Lelin de um transe. Ele olhou para as informações que o chip estava mostrando, dando uma olhada nos registros sobre sua compreensão das leis, BIP. Compreensão das leis do anfitrião, devorando 100%, massacre 100%, ganância 100%, morte 99%, já está tão longe, né? Seus olhos piscaram com a compreensão. Esses demônios foram tremendamente úteis. Uma compreensão da lei da morte exigia a análise de um grande número de almas, bem como a força destrutiva formada em suas mortes. Mesmo que os outros lordes de Bator não o tivessem provocado, Lelin iria invadir-se para matar um grande número de pessoas. Agora eles voluntariamente se sacrificaram em seu reino divino, tornando-se espécimes livres para suas experiências. Como poderia Lelin rejeitar seu desejo? Ele manteve a luta com os demônios, protelando-os nas fronteiras de seu reino divino sem muito dano. Deixou-os com alguma esperança de vitória, assegurando que enviassem suas tropas continuamente para permitir que ele acumulasse mais e mais informações. Quase acrescentei a morte ao meu papel. Lelin atingira agora um limiar em sua compreensão da morte. Ele só teve um último fragmento antes que ele pudesse condensar a lei em seu domínio. Mista me pressionou muito ultimamente. Lelin baixou a cabeça, os olhos cheios de determinação e solenidade.
A deusa da trama não tinha apenas conspirado com Kelenvor para segurar seus adoradores de volta, ela também instigou os Arquidovilhas a atacarem seu reino divino. A Igreja da Serpente Gigante no plano material primordial também não ajudou. Um grande número de bruxos sob Elminster havia abandonado todo o trabalho, procurando vestígios das casas de força da Igreja como feras enlouquecidas. Se Leilin não tivesse parado a expansão no plano material principal e convocado Tiff de antemão, a Igreja provavelmente teria sofrido perdas maciças. A influência de suas ações já estava começando a aparecer. A fé de Leilin no plano material principal não estava mais crescendo, quase à beira de diminuir. Tal situação seria extremamente perigosa para os deuses, que confiavam na fé. Sem o suficiente, eles não seriam capazes de sustentar seus poderes e morrer lentamente, seus reinos divinos descendo para as trevas quando sua alma fosse destruída. Sem adoradores, um deus era como um peixe fora d'água. Leilin era apoiado principalmente pela ilha de Banquis agora, mas mesmo assim a situação era muito perigosa. Os mortais em seu reino divino lentamente se transformariam em peticionários, transformando-se em almas que não poderiam comer, reproduzir ou fazer nada parecido. Seria um golpe devastador se o processo fosse concluído e, com o número ou gerações de plebeus no Império de Faulen, estivesse perto de ser assim. Felizmente minha compreensão tem sido suave. Meu corpo principal está quase pronto também, e até agora posso entrar e reiniciar a guerra final. Uma sugestão de frieza apareceu em seus olhos. O corpo principal de Leilin era basicamente um mago. Este clone era apenas uma preparação no caminho da fé, e estava tudo bem em desistir para o sucesso do seu corpo principal. Leilin decidiu então arrastar as coisas, ignorando os desafios de Mystra e recusando-se a confrontar o problema. Isso deu-lhe tempo suficiente para desenvolver suas leis até esse ponto. Mystra não era tola, mas nunca imaginou que Kukulkan fosse apenas o clone de um mago. Seus métodos poderiam acabar com qualquer deus menor, mas sem o conhecimento adequado, todos os seus esquemas eram inúteis. Leilin estava apenas usando-a efetivamente para ganhar tempo, dando-lhe a base para enfrentar a tempestade que se aproximava. De repente, Leilin sentiu seu coração apertar. Seu sentido divino disse-lhe a chegada de um perigo absoluto, e ele imediatamente o localizou no salão celestial. O avatar de Leilin abriu os olhos de cima do trono, olhando para Mystra que estava fazendo um discurso. Por todas estas razões, proponho que o deus do massacre, Kukulkan, seja removido, ela proclamou em voz alta, olhando para ele com um olhar frio. Os numerosos deuses no salão celestial aumentaram o tamanho de Leilin. Os bons deuses nunca aceitariam um deus do mal como ele, e os maus não tinham muito a ver com ele. Apenas um Berlei foi deixado, olhando impotente. Eu concordo. Te disse imediatamente após o discurso de Mystra. Eu também. Uma voz soou do pedestal da morte. Leilin reconheceu Kelenvor com um único olhar. O deus maior, evidentemente, sentiu a compreensão de Leilin aumentar, e ele se tornou sombrio e hostil. E eu? Grum levantou-se entre os orcs, um deus que mata sua espécie tão descaradamente não precisa existir. Sua postura foi seguida pelos outros orcs também. Em um piscar de olhos, Leilin se sentiu um inimigo de todos os deuses. Seu pedestal estava à beira do colapso também, e os efeitos de atacar outros deuses sem aliados ou uma fundação estavam começando a se mostrar. Concordo. Ponto. Ondas de origem se reuniram em torno de Leilin com o clamor alto dos deuses. Se Overgor estivesse presente, o mundo teria tirado impiedosamente do fogo de Deus, fazendo-o cair. No entanto, com Overgor em um sono profundo, o Celestial Hall não tinha poder para puni-lo. A única coisa que esses deuses podiam fazer era expulsar Leilin do local, isolando-o. E isolá-lo é o que eles fizeram. Um relâmpago aterrorizante caiu sobre o pedestal de rachaduras de Leilin, e o avatar foi destruído sem qualquer maneira de resistir. É claro que a quantidade de força divina que ele perder era insignificante, mas a continuação seria aterrorizante. Ser rejeitado por todos os lados, Leilin ficaria sem espaço para crescer mais. Leilin não tinha ideia de que ele havia criado involuntariamente um registro. Desde que o Overgod caiu em seu sono, Leilin foi o único deus verdadeiro a ser rejeitado pelo bem e pelo mal, sendo forçado a sair do salão celestial.